Bom dia! É muito engraçado quando você faz dois podcasts juntos e fala assim, bom dia, mas a gente já falou um bom dia. Estamos aqui no 10º episódio do Podconfras, podcast de imóveis e network. Recebo as minhas co-hosters Andressas. A gente vai criar aquela marca Andressas ou não vai? Eu acho que tinha que criar, hein? Então, vamos, outros projetos. Ô, Andressa, já que você comentou, e quem que a gente vai receber hoje aqui no nosso podcast? Um grande arquiteto aí, né? A Andressa vai falar um pouquinho mais dele ali. Então, se você está pensando em construir, inovar aí, esse é o cara, viu? Queiro, bem-vindo. O nosso arquiteto Arquibusiness. Renomado, né? Renomado arquiteto Arquibusiness. Mas sabe que eu vejo, às vezes, a gente anda em Curitiba, eu vejo a placa de, o projeto do Queiro aqui. E são sempre obras muito bonitas, os teus prédios são lindos. Ah, sim, esse é o objetivo de... Eu vou contar depois um pouco mais, mas assim, a Arquibusiness foi criada para fazer apenas prédios com dedicação na arquitetura. Assim, então... Quando eu entrei para a área imobiliária, desde 2005, né, trabalho ali para um escritório que fazia a parte de locações, né? E aí, quando eu entrei de cabeça lá em 2015, 2016, eu fiz um contrato de locação de um empreendimento grande. E aí, todos os dias eu passo por aquele imóvel e eu falo assim, olha, tem um dedinho minúsculo, o advogado é a parte mais significante, né, da área imobiliária, mas tem um dedinho minúsculo ali meio que eu ajudei a viabilizar essa locação, porque teve uma discussão e a gente conseguiu lá contornar as dúvidas, né, e as questões das partes e fazer o contrato. E eu fico imaginando pro arquiteto, né, porque ele muda a silhueta da cidade, né, então, parabéns, né, pelo teu trabalho, assim, e eu acho bacana a gente saber um pouquinho, assim, da história, né, conta pra gente, assim, sempre que ser arquiteto ou teve outras profissões antes disso? Não, passei por desafios diferentes, né, eu comecei... segundo grau técnico em mecânica, então a expectativa do meu pai, que era arquiteto, que eu fosse um engenheiro mecânico, alguma coisa assim. Então fiz o técnico, estagiei em Bosch, Electrolux, e até tive, na época da Bosch, eu tive um convite do diretor, porque era um dos estagiários mais eficientes lá, né? Tipo, mas assim, era uma vida que eu estava experimentando como jovem, né? Ele me convidou para falar assim, olha, Queira, se você seguir como engenharia mecânica e, por exemplo, você passar na PUC, a Bosch paga o curso para você. Que legal. E eu cheguei em casa e contei isso pro meu pai. E meu pai, e o que você disse? Não, que eu vou fazer arquitetura. Ele queria me matar. E foi uma coisa engraçada, porque daí, assim, entrei na arquitetura, na PUC. Sim. Então ele teve que pagar o curso, não. Não. Você também é filho da PUC, né? Não, eu sou filha da FURB. FURB. Eu sou de Santa Catarina. Eu sou filho da PUC também. E aí ele teve que pagar. E o meu primeiro ano de curso foi... eu tive... o bullying do pai, né, de falar, não, você não serve para isso, desista, dá tempo de você voltar na Bosch e tentar fazer engenharia mecânica. Foi o primeiro ano inteiro, assim. Mas a tua aptidão sempre foi do desenho? Qual que era a tua linha ali? Eu gostava da parte de criatividade. Era uma coisa assim, e a engenharia mecânica, eu senti que isso não me permitia muito, era muito uma coisa muito mais mecânica. Seria legal fazer os desenhos de carros, né? Então, eu tinha esse sonho. Nesse momento do técnico, eu tive esse sonho, eu assisti palestras, conversei com pessoas, né? Mas assim, o design de automóveis é aquela coisa para dois, assim, né? A gente... Um pouquinho de diferença. Né? Tem um pouquinho de diferença. E é engraçado porque, não sei se o pessoal sabe, mas o design de carro, cada peça é feita por uma equipe, às vezes, diferente, né? Sim, eu tinha um colega de faculdade, que é um ninja da engenharia, trabalhou em várias, Bosch, Volvo, trabalhou fora também, e ele trabalhou, se não me engano, na França, e a traseira do Megane, um pedaço da traseira do Megane foi parte do projeto da equipe dele, assim. Mas não é que você vai fazer o projeto inteiro, né? Você acaba fazendo uma pequena parte, né? Então, eu vi que isso é uma coisa bem difícil, bem complexa, assim. Mas era uma coisa de design, de criação e tal. Depois da Bosch fui para a Electrolux e também, na Electrolux também eu estava fazendo arquitetura, meu pai tentando fazer eu desistir. Coitado, meu pai é falecido, já estou falando dele, mas estou contando a história, que ele estava tentando me desmotivar. E isso era um desafio bacana também, porque minha irmã estava fazendo arquitetura antes de mim e estava indo bem, né, super bem. E aí, na Electrolux também teve a chance de eu partir para setor de design premiado da Electrolux lá e tal. Então, eu
estudante de arquitetura, fiz uma entrevista com o setor lá e a mulher falou assim, olha, você foi um dos melhores da entrevista, só que eu não vou tirar vaga de 30 estudantes de design e colocar um estudante de arquitetura. Então, ou você muda para design ou você não vai ter a vaga. Daí eu falei, não vou mudar. Nossa. E aí até um amigo meu entrou nessa vaga, ele era de design e tal, deslanchou, é um cara super famoso hoje, até bem bacana. Legal. Mas isso é interessante, como você teve no fundo, você estava ali mirando, às vezes, a teu pai, tua irmã, e no subconsciente estava ali a arquitetura sempre, né? Eu cresci em obra, né? Minha sócia, esposa, também, ela é arquiteta, né? E ela também cresceu em obra, e a gente estava passando outro dia ali na Comendador Araújo, na frente daquela obra do lado do Madeiro, que acho que é o edifício comercial. A Yoshi ali, o prédio Yoshi. E a gente passou a noite ali, sentiu aquele cheiro de cimento, meio aquela coisa meio molhada. Meio barro, meio cimento. Meio barro, meio cimento, assim. Dela, nossa, esse cheiro me lembra a minha infância. Eu falei, a minha infância também. Então, tipo, a gente cresceu em obra. E a minha isso. Também, porque eu, com 16 para 17, de 15 para 16, fui trabalhar no material de construção. Foram 8 meses lá carregando cimento. Se tivesse continuado, talvez eu fosse magrinho hoje, né? Mas é bacana quando o casal, assim, se alinha no... É um projeto de vida, né? O casamento, mas também na profissão, né? Porque a gente passa mais trabalhando do que... É uma coisa assim, até... Todo mundo pergunta, vocês ficam o tempo inteiro juntos, assim, né? O tempo inteiro juntos, né? E não dá briga, existem discussões normais, mas assim, a gente tem a mesma paixão, então por isso que acho que a Arquibusiness, ela é resultado de uma paixão pela arquitetura, de uma paixão essa mesma busca de fazer algo diferente, algo novo, assim, esse mesmo orgulho de ter uma obra mudando aquela micro-região. A gente fala micro-região, mas assim, ela atinge quadras, né? Porque a pessoa vê aquilo de várias quadras, em alguns casos, ela fala, nossa, aqui era um terreno que não tinha nada, só tinha uma casa velha, agora virou esse edifício. Então, deu uma nova cara. Eu fico imaginando, perguntar para as Andressas, às vezes você vê lá aquela casinha velha, de madeira até antigamente, ou agora uma casinha destruída. Aí você passa ali 1, 2, 5, 10, não dá nem bola. Aí dali a pouco, bum, tem um tapão e você fala assim, puta, perdi de vender esse terreno. Com o arquiteto também acontece isso, né? Pô, podia ter feito eu esse projeto. Quantos milhões dessa já aconteceu com vocês? Já teve. E eu passei essa semana essa situação. Eu tem um terreno, são 3 irmãos. Tinha 2 casas e 3 irmãos que moravam nas casas, ali na Silva Jardim. Eu já fui lá bater, deixei cartão dentro da caixa do correio. Tentei falar com os irmãos, sabia a situação e tal, porque eu já tinha uma informação anterior. Não consegui. Essa semana eu passei lá, tá um tapume na frente. Eu falei, que ódio! Acontece. E quer dizer, eu tentei, mas não consegui acesso a eles, né? Mas acontece a gente perder essas... Tem coisas bem também que são para nós também, né? A gente tem aquele edifício que é o Oxygen, lá, que é do lado do Instituto dos Cegos, ali na Visconde... Tem a Visconde e a na descidinha ali, né? E eu me lembro que quando eu ia ter o leilão, porque lá foi um imóvel, aquele terreno foi um imóvel leiloado. Eu falei, nossa, foi leiloado, me falaram, poxa, eu falei, que legal, né? Quem vai fazer o projeto ali? E, na verdade, o projeto caiu para o nosso escritório, né? A Gisele nos contactou, a gente acabou acertando e virou um projeto belíssimo. Então, tipo, às vezes é aquela coisa, você nem imagina que aquilo vai vir para você e vem. Então, tipo... Na frente do âmbar ali, não é? Na frente do âmbar ali. Foi muito bonito o projeto. Então, alguns casos que a gente... Aquilo foi um caso bem emblemático que eu falei assim, nossa, que terreno bacana, bem localizado, né? Sorte de quem foi projetar isso aí. Eu pensei isso comigo mesmo e aquilo veio para nós ali. A gente projetou, fez um trabalho bem bacana. Você teve uma experiência no Japão? Você trabalhou lá em que ramo no Japão? Então, eu tive, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de ir trabalhar no Japão com arquitetura, no escritório de arquitetura. E foi engraçado porque, assim, eu tinha feito idioma japonês na infância, super enferrujada, porque meus avós já tinham falecido, então eu só falava japonês com eles, eu não tinha mais eles para falar. E aí tinha me formado e falaram, vai ter uma prova lá em São Paulo para você tentar uma bolsa de estudo e trabalho no Japão. Meu pai falou, vai. E eu fiz aquela prova sem muita... expectativa e tal. E eu fiquei na primeira lista uma atrás de espera e falei,
Não vão me chamar. Quem fez uma prova dessa e ficou antes de mim não vai desistir, né? E daí teve uma crise, né? Graças a Deus teve uma crise econômica na Argentina e a pessoa argentina desistiu. Olha. E eu entrei nessa vaga Nada por acaso. quando eu fui descobrindo para onde eu ia, fui para o maior escritório de arquitetura, na época, o maior escritório de arquitetura do mundo, né? Trabalhei era a terceira maior sede, eles têm 40 países, mas era a terceira maior sede, então trabalhei no escritório... Nikkei, Shikkei? Nikkei, Sekkei. Nikkei, Shikkei? Sekkei. Sekkei. É que a gente não tem o sotaque, não sabe a pronúncia, Não, mas eu né? corrijo aqui para você. Corrigir. Quer dizer o que essa palavra? Eu não vou nem tentar. Nikkei tipo, japonês, tipo brasileiro, japonesa. Sekkei é projeto, design, alguma coisa assim. Então, tipo, um design japonês. Design, estilo japonês. Estilo japonês. É um escritório centenário, tem mais de 100 anos. Quando eu Que cheguei lá, eles aprendizado, estavam lançando o livro de 100 anos e era um escritório que lá em Nagoya, onde eu estava, eram 150 profissionais, mas no todo eram 2.000. E não era um escritório que tocava obra, era um escritório só de projetos. Entendi. Então, era um negócio, uma estrutura de projetos fantástica. Assim. Tem muito engenheiro que odeia arquiteto, né? Porque vocês fazem um negócio redondo, assim, fala assim, tem que fazer agora a parede redonda, ou vão livre. Como é que é essa relação hoje já está mais consolidada, assim? Porque a gente vê nos bastidores. Com né? a gente nunca tivemos problemas, porque a gente pensa o projeto já que, de uma forma viável, que... Né? Não adianta você pensar de uma forma que nem o engenheiro vai conseguir resolver. Então, a gente já pensa de uma forma que a estrutura seja executada quase daquela forma como a gente pensou. A gente negocia muito com eles, mas assim, o nosso escritório, por muitos engenheiros estruturais, é elogiado porque a gente pensa, e até incorporadores, a gente pensa o projeto do subsolo à caixa d'água, para que o pilar chegue dessa forma. Então, tipo, a estrutura tem que ficar de pé. Né? Não adianta você ficar inventando um monte de transições e coisas né, de estrutura que você ou vai conseguir executar, ou vai ficar muito caro, ou vai ficar passível de patologias, de rachaduras, de trincas, né? Então, assim, muitos engenheiros... Teve uma história de um edifício que eu fiz para raras incorporações da construtora Bajo, e eu não conhecia engenheiro estrutural, eu fiz o projeto, a gente faz um pré-lançamento de estrutura. Na reunião, o cara não me conhecia, ele falou assim, quem que é o arquiteto? Ele me cumprimentou. Nunca tinha visto um projeto com tão pouca transição, sabe? Legal. Então, Legal. E até hoje a gente trabalha junto, eu Pensa falo. junto, né? Keiro, qual que seria a diferença que você viu nos projetos do Brasil com o Japão, que você teve essa experiência? O que talvez você acha que funciona lá e não funciona aqui? Ou poderia ser adaptado? Me conta essa pouquinho de diferença, porque... Uma das coisas que é totalmente diferente é que eles têm terremoto lá, né? Isso, tem que ter Então, esse o preparo. Mas aqui né? a gente tem a CLT. Né? É quase, né? É um terremoto também, né? Não, Deus É um tsunami na obra. Tem muito mais... acho que tem muito mais abalos sísmicos desse tipo do que lá. Mas, assim, o prédio que eu trabalhava, ele já era estrutura metálica e ele já tinha uma ginga, assim. A pessoa corria no corredor... Dá para fazer esses prédios lá em Santa Catarina, né? Por causa do mar, né? Mas, assim, a gente trabalhava numa laje corporativa, você estava numa ponta, tipo, alguém corria na outra, às vezes você ouvia um arquiteto, ué, terremoto? Ah, não, foi outra pessoa correndo. Tá? Então, tipo, a gente fica meio alerta. Qualquer assim, pessoa andando, ele já dá uma... Já dá vibração. O prédio, ele é mais Mas mole, eles assim, fazem parece um casa de sistema vó de- de madeira, assim, aquela coisa. Eles fazem um sistema de molas, né? Eles têm um sistema de molas, então ele aguenta até um certo, né? É. Então, isso não tem no Brasil, Nós- nem nós- se tivesse nós- também. não- Sim. Nós estivemos no lançamento do AS, lá de Balneário, né? Então, no 50º andar vai ter aquela bola de ferro dentro e e os últimos 3 andares também tem a bola de ferro para dar esse balanço, mas é uma outra estrutura porque a gente não tem o terremoto O em si, terremoto, né? né? Tem uma curiosidade que eu vi na internet, não sei se é verdade ou não. Diz que tem um prédio em Santa Catarina que foi edificado lá, calculado bonitinho, ergueiro, com piscina em cada andar. Só que a piscina não pode encher de água. Não, foi em Recife. Ah, foi em Recife? Recife, uhum. Porque não calcularam calcularam a água. o peso da água. É verdade isso? É verdade. É Recife? Uhum, Recife. Piscina de bolinha. Daí faz... então isso eu falo. Meu filho ia adorar, né? Bota bolinha de plástico lá e pronto, né? Mas o Queiro também tem uma especialidade em garagens, né? Em subsolos, em edifícios, né? Eu sou da Arquibusiness, né? Sou fundador da Arquibusiness, mas fundei duas empresas de arquitetura, né? Pro Arquitetura, que segue hoje, né? Minha concorrente hoje. Aham, isso que é bom. E a Garage Plan também foi uma empresa que eu fundei ela dentro, né, da estrutura lá, à força, meus sócios não queriam até...
não acreditavam muito, mas o negócio foi andando. A gente criou a Garage Plan para ser aquelas revendedor de plataforma, um pouco de layout de garagem, e ela virou um dos 3 maiores players de garagem do Brasil. Eu fiz minha saída em 2019, né? Antes da pandemia. No meio da pandemia, eu decidi que eu ia focar só na Arquibusiness, porque a Arquibusiness já estava tomando muito meu tempo. Meus sócios, ex-sócios agora, que são meus amigos hoje, eles chegaram para mim... Você vai trabalhar? Você vai... A gente não quer 50%, e eu falei, eu não quero 50% na Arquibusiness. Então, foi um início de pandemia que eu falei assim, vou focar na Arquibusiness, ela já está crescendo muito, ela eles já estão andando sozinho lá, a empresa está andando sozinha, então foi. Mas a especialidade de garagem continua. Então, legal. Vendendo meu peixe, a gente faz um projeto de arquitetura com uma garagem muito mais otimizada do que qualquer outro arquiteto. Acho que esse é um dos diferenciais, né? Com certeza. Até assim, é engraçado que a gente está fazendo alguns projetos que eles contratam a Garage Plan como consultora. Acredito que eles não vejam muitos problemas assim críticos, né, de se arrumar assim, né, como acontece com projetos que a gente pegava de outros arquitetos. Assim. Imagine aqueles prédios antigos, né, que tem muito no centro, Água Verde, que você vê a garagem medonha. Terrível. Esses tempos eu peguei um imóvel que estava lá no registro imóvel. Garagem para um Fiat 147. Sabe isso? Eu vou te mostrar depois. Falei, meu Deus Olha, do essa céu. aí tem pela internet, essa matrícula. Aí você vende assim, é só um carrinho pequenininho. Mas eu vendi um apartamento que ali na frente do Santa Brígida, ali do hospital, Santa Brígida, eu não esqueci o nome do edifício, mas a garagem era embaixo da escada. Então, eu tinha que botar o carro assim e o cara saía aqui, ó. Tipo, o Douglas ia sair de agachado. Eu saía assim, né? Eu passava, né? Sim. Mas uma pessoa mais alta batia a cabeça, porque a garagem era embaixo da escada. E antigamente os carros não era aumentaram assim, muito né? o tamanho também, né? Então, isso é uma Tamanho, coisa necessidade, engraçada, né? Hoje em dia a família, Tem 2 o casal carros, e tem tranquilo. filhos, todos têm carros, né? Não, mas o tamanho do carro aumentou, porque você pega, né, quando a gente era criança, o Opala era um carro que era gigantesco. O Opala é menor do que o Uno hoje, lateralmente. Se você for olhar o Opala e o Uno ele é mais largo, né? É engraçado isso. Eu acho que o Opala é grande também. Eu não lembro agora. pra te dar... Não, e fora que não era direção hidráulica, né? isso. Era tudo manual, né? Você percebe, quanto tempo, assim, para o pessoal, quanto tempo que você está na arquitetura? Quanto tempo você tem a... Então, eu tô Vai entregando a idade formada, aqui. Vou entregar a idade, né? Ano que vem vão fazer 25 anos de formado. Né? Minha turma deve estar organizando aí uma festa, mas na área de incorporação, acho que a gente está indo para 17, 18 anos já na área de incorporação, né? Que é o assim, depois de muito fazer, né? A minha primeira empresa de arquitetura, ela surgiu para fazer escolas. A gente adorava fazer escolas, tal, mas quando a gente foi picado pelo bichinho da incorporação, do mercado imobiliário, a gente não largou isso mais. A gente tem outros segmentos que até não sei se cabe falar, mas a gente trabalha com malls, né, que é a parte comercial, então que é um complementar disso, porque a gente precisa entender do urbano para saber se aquilo vale ter um edifício residencial, um comercial ou uma loja, né? E outros que a gente também puxa para o mercado imobiliário, que a gente está fazendo alguns projetos de resorts, e eles são multipropriedade, ele é um mercado imobiliário diferenciado, então mas a gente foi picado por esse bichinho. Mas é legal o bicho da incorporação, né? Porque a gente fez um evento lá, a Andressa, a Confraria nos ajudou ano passado, na Câmara de Valores Imobiliários, sobre locações. A gente fez um evento em outubro, e eu brinco que o primo pobre do mercado imobiliário é a locação, né? Quando ninguém quer, tal, é o primo pobre. E aí, em novembro, a gente fez incorporação, né? Eu tenho clientes que são incorporadores, tal, pequenininhos, mas eu não tinha, assim, o canhão virado para isso. Sabe, beleza. Mas aí a coisa pegou uma proporção, né? E aí a gente começa a ver, e aí, lógico, eu como advogado, eu acho lindo os prédios, mas eu vejo só a parte jurídica, né, os problemas. E hoje a gente tem um problema muito grande pro lado dos terrenistas, né? A gente, poxa, olha lá contrato e fala assim, cara, aí chega pro tiozinho assim, 80 anos, mas quem que fez? Não, foi o advogado da incorporadora que fez o contrato. Eu falei assim, você não tinha advogado? Não, eu tinha o advogado da incorporadora que fez o meu contrato. Eu falei, cara, você deu, né, a galinha. E nessa dor aí dos terrenistas, né, nós lançamos uma consultoria chamada Terrenos Inteligentes, né, Douglas? Estamos trabalhando aí para fazer seguindo já vocês. Legal. Para fazer esse auxílio, porque
o que acontece? Às vezes é feito uma negociação, chega na parte do contrato e no pós e na entrega das unidades tem problema. Tem problema. Ali que surge o problema, na verdade. Enquanto você está negociando, enquanto você está vislumbrando o negócio, é ok, é uma beleza. Não pode fazer, né? O que tem que fazer no terreno. Mas chega na parte desse comprometimento, de assinar o contrato e no pós, na entrega das unidades, dá problema. Então, a nossa consultoria é nesse sentido, de dar um suporte já com uma prática do mercado imobiliário para os terrenistas. Né? E acho que a ideia até é melhorar o mercado, né? No podcast anterior com a Cláudia Silvano, a gente estava falando assim, o PROCON não é um órgão que está lá para ferrar as empresas, né? Ele está lá para fazer seguir a lei. Então, as empresas que se adequam ao PROCON, elas se tornam melhores. E a nossa ideia, a minha ideia, por exemplo, de podcast, parece o quê? Fortalecer a categoria, né? E eu acho que a gente não tem, por exemplo, concorrentes. Você vai ter lá vários incorporadores, tem vários corretores de imóveis, vários arquitetos. Vários advogados. E não tem prática, né? Milhares e milhares de advogados. Milhões. Mas você acaba auxiliando o cenário a crescer, né? Acho que a gente nunca mais, aí amanhã acontece nessa matéria, nunca mais a gente vai ter uma in-call. Né? Então a gente não vai. A ideia é que o mercado estando melhor, cara, a gente vai nivelar por cima. Né? E aí eu queria ver com você, que por isso eu tinha perguntado quanto tempo de área, coisas assim que você olhava lá nos primeiros projetos, e daí se você também faz esse acompanhamento das obras, que você olhava assim que era uma coisa. Não, isso daqui acontece sempre, não, é assim que se faz, e aí você fala assim, cara, como é que a gente fazia isso há 15, 20 anos atrás? Eu vou dar um exemplo. Mudei agora recentemente. Primeira coisa que eu perguntei para a corretora não foi se tinha piscina, aquecimento solar, banheiro, cozinha, conceito aberto. Foi se tinha um lugar para fazer escritório. Né? Porque parte do dia seria em home office. Né? Então, assim, na nossa visão aqui de leigo, né, de consumidor final, isso é uma coisa que virou a chave. Né? E como é que funciona isso para você que está lá desenhando os projetos hoje? Então, as áreas comuns, assim, elas mudam muito, né? Elas todo ano mudam. É quase que desfile de moda, assim. Se muda toda a coleção, muda, né? Mas vai mudando, mas as práticas esportivas vão mudando e as necessidades de área comum também a gente vê mudando, né? Mudando. Tem as básicas que acho que não pode deixar de ter, que são as áreas de confraternização normais, né? Os espaços gourmet. Mas eles inventam algumas, assim, que a gente às vezes acha bacana e outras não. Uma grande mudança que eu vi, tipo, dos imóveis mais antigos para os novos é que, assim, os antigos tinham tão pouca área de recreação que eles são, na verdade, o grande impasse deles se venderem mais rápido. Eles são imóveis de apartamentos grandes, a um custo até barato, eles não se valorizam mais porque eles não têm ou não tem área ou não tem os ambientes de salão de festas, academia... Muito precário, né? Muito precário. E o design então, assim, também, mas isso cabe uma pergunta também anterior a isso. Quando você recebe um terreno lá no teu escritório, você faz um estudo da persona que vai morar ali, como que é feita a ideia do projeto, como que é o start hoje? Então, isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com a minha sócia, com alguns pares nisso, né? Porque, assim... eu acho que isso é uma grande falha de todas as incorporadoras, das incorporações, porque elas vão criar isso depois. Isso. O arquiteto precisa disso antes. Uma das coisas que eu sempre... Eu até fiz um vídeo num empreendimento que a incorporadora pediu, e foi uma incorporadora nova, jovem, que foi uma das únicas que veio com o conceito do nome do empreendimento e a persona que vai morar ali. Então, assim... Foi muito mais assertivo o projeto, foi muito mais fácil. Não é aquela coisa assim, não. A arquitetura terminou o projeto, agora vem a equipe de marketing, vai olhar o projeto. E contar uma historinha para vender. Não chama o arquiteto para... Tem que pensar junto ali, né? Todos. Eles fazem reunião sem chamar o arquiteto. O arquiteto não explica nada. Eles olham aquilo e falam, esse vai ser um nome... um nome difícil de falar, americano, lá não sei o quê, porque parece que não sei o quê. Tipo... E aí todo o conceito de produto, de espaços é feito o carro Jayco, né? Cara, ninguém vai comprar o carro que chama Jacu. É o Jayco, não é o Jayco. Né? Mas chinês que chegou aí agora. O carro é lindo, custa R$500 mil. Aí o cara olha lá pra placa,
Eu não vou ter um carro Jacu, pô. Mas o que acontece? A gente vê Mas também invertido vários tipos de incorporadora, né? As tradicionais, que vão lá, compram o terreno e acham, não, aqui vai ser feito tal empreendimento nas tais características, né? E tem outras hoje mais modernas que estão vindo já com esse estudo prévio, né? Do que cabe ali. Mas que eu ainda sinto como quem está na frente de projetos ali, que a gente entrevista o cliente, o incorporador, a pessoa responsável por esse desenvolvimento, assim, ela... isso ainda não foi pensado. Tipo, e quais áreas comuns você está pretendendo pôr nesse embasamento? Vai ser embasamento? Vai ser? Qual é o produto? Vamos tentar assim, vamos tentar assado. Tipo, tá muito no experimento, sabe? Ela não sabe para onde vai, né? E se errar é um erro grotesco, errar né? é um erro grotesco. Então, assim, eu acho que tá faltando esse trabalho anterior. É o profissionalismo uma consultoria anterior, né? E assim, eu tive casos de incorporadores que chamaram o arquiteto, chamaram a equipe de marketing, fizeram toda uma discussão, mas na hora que foi fechar o briefing não tinha nada a ver, assim. Também, tipo, então, eu acho que tá, sabe... É até uma coisa que eu queria falar mais mesmo para o mercado, que precisa de um desenvolvimento. E o arquiteto, ele não é que ele tem que saber de tudo. Ele tendências e tudo, né? Ele tem que participar desse processo, sabe? Tipo, a equipe de marketing parece que não, o arquiteto não pode participar, senão vai influenciar muito nas nossas ideias muito legais, assim, sabe? E assim, eu acho que isso é um bloqueio a pessoa quer trabalhar do jeito dela, menos ou ter menos trabalho, mas assim... E sempre é trabalhado para reduzir custos ainda, né? Porque você tem que ter essa eficiência de custos também, né? Mas voltando à tua pergunta, assim, acho que as áreas mudaram, as áreas de recreação mudaram muito e as plantas dos apartamentos também mudaram muito. Porque a gente tinha apartamentos de 300 metros quadrados com um banheiro. 2 banheiros. 2 banheiros. Área de serviço, 5 quartos a área com uma suíte, empregada, sabe? né? E o resto todo mundo compartilhava. Eu não sei se eu fui criado na casa do meu pai, arquiteto, né? Ela tinha 7 banheiros. Olha. Sim. Então, tipo... Quantas pessoas moravam? A gente morava em 4, mas tinha 7 banheiros, tinha empregado, tinha lavabo não sei o que, tinha lavabo da churrasqueira, tinha não sei o que, eram 7... A gente comentou disso no outro podcast, da cliente que fez queria uma casa com 6 suítes, né? Para você. E as pessoas, muitas vezes, acabam perdendo que, poxa, a família hoje é no máximo 3 pessoas, né? Normal é 2 e um pet, né? E tem gente que nem quer casar mais. Tá né? lá para vender minha casa com 6 suítes ainda. Então... Mas aquela uma grandona que você... tivemos que fazer a casa, porque ela tinha filhos de casamentos separados, aí teve que unificar, né? Para todas as crianças terem quarto, né? Mas é uma configuração diferente de família, né? Porque hoje a configuração da família realmente é 1, 2 filhos, né? O Keira é uma exceção que tem 4 crianças, mas a regra hoje das famílias tem que ter esse estudo da família, né? Que o que vai ocupar aquela região, bairros da cidade. A Arc Business hoje faz Curitiba ou chega a fazer fora de Curitiba também? A gente é muito focado em Curitiba e região, Curitiba principalmente, né? A gente sempre focou em fazer um atendimento regional e bem dedicado, então, tipo... mas a gente tem projetos no norte do Paraná, tem projetos em Santa Catarina, tem projetos assim, mas não é uma busca muito... Não é uma prospecção muito ativa. Ela é mais a pessoa que gosta mesmo. Tem muitas pessoas de Santa Catarina que acabam descobrindo a nossa linha de arquitetura, entendem que não é a gente não é um escritório que faz aquele tipo de projeto, com aquele tipo de material, com aquela cor, com aquele revestimento. Não é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não, a gente gosta de cada empreendimento ter... Essa autenticidade. A gente tem que entender o bolso do incorporador, tem que entender a vontade dele, a região. Não adianta você colocar... Lógico. A gente vê alguns empreendimentos assim, em regiões que falam, nossa, se fosse no Cabral, se fosse no Batel, se fosse, nossa, seria muito legal, mas ele está totalmente... No local errado. Local errado, né? Então, assim, a gente tenta entender isso porque, assim, a arquitetura também é isso, o sucesso do empreendimento, né? É a lucratividade do incorporador, claro. De repente, a velocidade de venda, né? Tipo, não é... Eu acho que você tem que... O entorno você tem que entender para projetar. Não é fazer, minha linha arquitetônica é essa, Acho que isso a tua bronca dos engenheiros é esse tipo de profissional, que, tipo... O cara tá ali para executar o que eu tô projetando. É porque pro engenheiro, assim, é uma caixa quadrada. Né? Como é que é? Viga cada 1,5 metro,
Não é só a viga cada metro. Eles não gostam de muita invenção. Assim. O arquiteto é que vem dar essa valorizada no empreendimento. Né? Esse olhar de insolação, diferença de temperatura, né? Todos o conforto, né? do apartamento. E isso é uma coisa que, tipo, antes era uma... o terreno vou até como... Os corretores falam, não, terreno face norte, frente norte. Mas eu adoro dizer, eu adoro falar, esse terreno aqui vai ser muito apartamento face norte, vai ser toda a frente dele face norte. Porque não é bom. Não, é que assim, às vezes o terreno ele tem uma testada muito grande para... Testada é a frente muito grande para norte, mas você vai ter uma testada muito grande para sul. Para sul também, Então, assim, a gente tem que tirar o potencial de cada terreno, né? E antigamente as incorporadoras falavam, não, coloca apartamento aqui que vai ser aprumado mais barato e vai vender. Hoje, eu acho que o consumidor está muito mais antenado, informado. Ele tem como... Então, assim, apartamentos que são aprumadas... Tem as certificações, tem aquelas estudos de sustentabilidade e tal. Mas, assim, que as pessoas usam só, tipo, aqui tá super bom, né? Mas assim, o comprador também, ele vai no ambiente, ele sente que não pega sol, ele sente que é mais úmido. Em Curitiba, você entra no apartamento face sul, essa época é uma geladeira, né? Porque o nosso sol tá muito... Então, mas é engraçado porque Curitiba... Serve pra adega. Acho que Curitiba ficou uma década sem ter inverno, né? Porque esse ano eu mudei em janeiro, a casa tá uma maravilha, sol pra tudo quanto é lado, tinha sol até em cima né? Tinha sol pra todos os lados. E agora a gente teve que comprar aquele desumidificador e o bichinho, cada 2 dias, ele enche o galão. Tô produzindo água em casa. É impressionante como tá, né? O clima. Né? E você tem como prever esse tipo de situação, por exemplo, eu vou fazer uma arquitetura, um projeto para Maceió e para Curitiba, você leva em conta esse tipo de situação do clima? Tem. Aqui no Paraná mesmo tem o Foz do Iguaçu, daí é face oeste. Porque lá, quando é quente e aquele sol da tarde esquentando mais o apartamento. Então, assim, eles bloqueiam todo e qualquer empreendimento para face oeste, né? A gente projetou, por exemplo, o norte do Paraná, a gente virou tudo para face norte. Porque daí é quando o sol não entra angulado, né? Ele entra de cima, então ele não entra, né? Então ele está na parte de cima. Mas Maceió também tem essa questão eles têm a questão do também não aproveitar tanto sol porque é demais, sabe? Acho que não é tão chato igual a face oeste pro oeste do Paraná. Mas sim, isso é bem calculado. Na verdade, edifícios frente mar, eles têm uma questão que a gente tem que estudar mais aerodinâmica do que até questões mais de insolação, não só insolação, né? Então, a arquitetura tem muitas variantes, assim. Então, isso que é o legal de você projetar em vários tipos de terreno, talvez em várias cidades também. Isso é cada lugar que a gente entra, a gente... mas em contrapartida também, como vocês atuam muito aqui, você acaba, né, virando autoridade. Até se o cara tá vindo de fora, vou começar a edificar em Curitiba. Pô, você já sabe procurar você é o caminho, né? Eu falo que a gente criou muito... Você falou dos incorporadores... Você tá falando da Câmara, né? Sim. E a gente criou muitos incorporadores novos, assim, que não faziam aquilo e fizeram, porque a gente acaba fazendo uma consultoria diferente. Para o escritório gasta uma energia grande. Lógico. Eles não reconhecem muito esse valor. Tal. Sim. Mas a gente faz uma consultoria porque, assim, a Andressa sabe, eu sou, além de arquiteto, sou corretor, tenho Cresce, e a gente acaba tendo... a gente acaba buscando mais informações do mercado do que um arquiteto que está lá recebendo... Nada contra. Recebendo briefing, pesquisa de mercado e vai lá fazer o projeto. Todos os meus empreendimentos e projetos que estão à venda, estão lançados, estão vendendo, eu ligo mensalmente ou bimestralmente perguntando se vendeu, por quanto vendeu, por que vendeu e por que não vendeu, o que foi aceito, o que não foi aceito, porque assim, isso acho que o valor do nosso serviço hoje esse conhecimento. Sim. Então, tipo, muitas coisas que eu evitei, eu até estava falando com um amigo meu que é incorporador, e faz uns 6, 7 anos que eu não projeto para ele, porque ele tava parceiro lá de um escritório de arquitetura, a gente tá voltando a conversar. E até falei para ele, falei assim, olha, esse meu tempo que eu não projetei para você, eu projetei para
outras 20 incorporadoras. E eu tive todos os acertos e erros acumulados aqui. E eu vou aplicar aqui. Então ele falou, legal, então vamos voltar, sabe? Porque ele ficou talvez no vício de alguns escritórios ali e tal, e não percebendo muitos os erros e acertos, e a gente vem e traz essa bagagem. Então, tipo, para qualquer incorporador que eu nunca trabalhei, eu vou trazer, acho que, informações novas, né? E é muito coisa de mercado. Você falou de produto, esse negócio de office, acho que é super legal. Ter um office no imóvel e tal. Vocês viram que o arquiteto falou que não tem um modelo pronto para vários prédios. O contrato é a mesma coisa. Então, o pessoal sempre fala, Douglas, me manda um modelo de contrato. Cara, não existe modelo de contrato. Tem um modelinho aí, simples, porque, assim, 3 páginas. Outro dia pediram para mim assim, foi muito engraçado. Você precisa mudar um contrato de locação? Daí eu falei assim, mas é residencial ou comercial? Mas dá diferença? Eu falei, não, quase nada. Tá, é a mesma coisa. Você me manda um modelinho de contrato de incorporação? Tá, mas vai ser uma SPE, vai ser uma SCP, a construtora vai entrar de sócia também, é só incorporadora, vai ter fundo de investimento? Muda tudo. Sim, cara. Cada negócio na área imobiliária, ele acaba sendo único, né? E você, assim, já teve uma situação, de um dono do terreno, de um incorporador que veio com uma ideia, eu queria desenhar o que fosse feito dessa forma, e aí você... assim, pô, eu tô meio contrariado aqui, mas tá bom, eu vou fazer. E você olha pronto e fala assim, cara, ficou melhor do que encomenda. Eu vou te falar a minha experiência com o arquiteto. Fazer minha casa lá, e aí eu mandando ideia lá 24 horas por dia. Não, quero esse piso, quero aquele não sei o quê, quero aquele chuveiro assim. Aí minha esposa falou assim, cara, você já pagou pra pessoa, deixa ela te dar o projeto dela. Você gosta quando você contrata o cliente que ele fica te dando pitaco? Né? Eu falo, não gosto, eu sou advogado. Né? Insere aquela cláusula lá pra mim, faz favor. Não se meta no meu negócio, né? E aí o que aconteceu, cara? Quando a gente viu, olha, arrepia, quando a gente viu o projeto pronto, eu falei assim, cara, nem se eu tivesse todo o tempo do mundo para ficar pesquisando em todos os lugares do mundo, Cada um na eu sua teria área, chego né? nesse produto, né? Cada um e eu acho na que, sua área, acho que a né? valorização do profissional e a ideia dos podcasts que a gente faz é trazer assim para a luz, né? Trazer para a internet, pessoa que tem feito o trabalho diferente. E com você acontece isso também, você quer falar, faz isso aqui assim, meio que, faz igual Replica lá o fulano. E você dá o projeto e o cara fala, puta, cara. A gente tenta entender o cliente, até onde ele vai, e a gente entende também, tenta entender se ele quer algo diferente do que ele já acertou ou não. Tem alguns casos que ele fala, não, segue ali, faz um ajuste ali e tal, não sei o quê, mas a gente vai buscar isso na planta, fazer esses ajustes, fazer algumas melhorias e tal. Mas daí na fachada a gente acaba se inquietando e propondo algo diferente, mesmo com uma planta similar assim, né? Sabe? Isso encanta, isso surpreende. A gente tem a gente tem feito um trabalho com a O3 lá com a Gisele, por exemplo, ela fala, ela não dá referência, ela fala, faça um produto similar, mas com uma fachada diferente. Me surpreende. A gente trabalha com a Maquin também. A gente fez um projeto que ficou bem bacana, né? Que é o Now, mas daí que está citado até aí, mas e aí a gente está fazendo um outro que é na José de Alencar também ali, que a planta até tinha algumas soluções que foram boas do Now e a gente usou, mas aí a gente veio com uma fachada totalmente diferente. Eles, então quais discussões acontecem? Esse elemento aqui vai ficar meio caro, dá para tirar, não sei o quê. Então, é uma coisa mais de refinamento, eliminação por orçamento, repensa de uma outra forma, material e tal, mas assim... e tem o cliente que pede aquela mesma coisa, assim, a gente acaba fazendo um negócio que a gente ouve bastante, que a gente acaba demitindo o cliente. Eu vou te falar aqui, olha, mas também. o bom da idade é essa, né? O cliente, o bom da bagagem é essa. Você arrumar o cliente é fantástico. Até ontem o presidente da OAB esteve aqui comigo no podcast e ele estava falando lá do encantamento com o cliente, né? Que quando você trata bem o cliente, ele fica, ele te indica, né? Mas o contrário também, o cliente vem e fala assim, não, porque eu quero esse... Você fala assim, cara, vai procurar outro, eu não vou fazer. E na advocacia é muito caro, na arquitetura deve ser mais caro ainda, mas na advocacia é caro não acontece isso, né? O cara chega e fala, não,
Eu queria uma segunda opinião, porque eu já vi no Google. Eu falei assim, cara, digita no Yahoo, então. Porque quando eu faço nada a ver com o Google. Vai no chat GPT né? lá. Viu? Aí o cara vem assim, não, faça o processo assim, porque o doutor não sei o que falou que dá certo. Eu falei, cara, então faça com ele, cara, porque eu acho que não vai dar certo. Daí o cara vai, faz, não dá certo e fala, então eu queria fazer o processo do jeito que você falou e também quero processar o advogado. Aí também não dá, né? Não dá, né? Pode perguntar, desculpa. Essa tua questão do teu pai, o que você aprendeu que você pode levar alguma coisa assim, não sei, alguma experiência, que também é arquiteto, né? Você falou. Meu pai era um arquiteto muito talentoso. Ele projetou muitas casas, né? Ele projetou escolas, mas antes muitas casas, né? E eu digo que por exemplo, eu nunca projetei uma casa mais bonita que projetei, sabe, perto de 100 casas aí. Nenhuma delas é mais bonita que as que meu pai projetou. Mas, assim, esse desafio que meu pai me colocou foi realmente para me testar. Então, se eu realmente queria aquilo, se eu gostava daquilo, né? E foi legal porque no final do primeiro ano, no início do segundo ano, assim... Ele te desafiou, bem se dizer. Ele assim. me desafiou, aí ele falou, não, você é bom, pode continuar. Então, eu não contei a final dessa história, mas o segmento do curso foi bem mais tranquilo, bem mais... daí ele já estava motivado, vendo que eu tinha essa aptidão também. Essa aptidão, assim, acho que no começo do segundo ano, a gente... eu com mais 2 amigos ganhamos um concurso internacional, que era tipo, a gente brinca que era tipo a Libertadores da América, dos estudantes, e todo mundo do 5º ano e a gente do 2º ano. E a gente ganhou de todo mundo. Então, da América Latina. Ele ficou muito orgulhoso, né? Tipo assim, Olha. E o curso da arquitetura é um curso complicado, é um curso muito difícil, assim, porque você... Dizem que é um dos que menos dorme. Um dos que menos... Porque é muito coisa manual que tem que ser feita, muito né? trabalho, muita matéria, assim. Eu sinceramente, eu não achei o curso tão... Todo mundo fala que é terrível, assim. Eu acho que eu era um pouquinho... CDF. Eu era um pouquinho... É japonês, né? Você né? Eu não era Na tua época do vestibular não tinha lá, enquanto você tá aí, né? Você tá aí, no banheiro, tem um japonês estudando. Sempre tinha. No positivo tinha escrito nas portas dos banheiros. Eu nem usava óculos na época. Eu tinha um óculos 100 graus e eu ia fazer vestibular com óculos só pra, tipo, amedrontar pelo menos Pra todo mundo falou, o japonês chegou. Danou-se, né? Não, mas assim, foi uma faculdade bem tranquila, mas eu não era muito CDF, não. Você era pau podre na faculdade? Era aqueles que ficam no fundão, né? Não, eu ficava no meio. Eu ficava na frente e no meio. Mas eu prestava atenção e fazia o que a faculdade pedia, que são as provas e bem tal. E os projetos eram uma coisa mais que você desenvolver em casa, né? Mas o pior bullying da faculdade, você projeta bem porque teu pai te ajudou no projeto. E meu pai nunca ajudou no projeto. Sim. Tá, Mas de alguma maneira você, desde criança, vendo ele trabalhar, isso deu uma bagagem, né? Eu tinha minha irmã estudando 2 anos na minha frente. O olhar, né? Aí tá, a irmã e teu pai te ajudaram. Eu falei, não ajudaram. Então é uma coisa que até hoje me questiona. Eu falo, não, nunca me ajudaram, né? Tipo... Até foi o contrário, né? Te desafiou para você. Não, vou lá. Você também tem uma veia de ensino, né? A gente até brinquei com você no chegou e falou assim, são as pessoas que eu mais conheço que eu nunca tinha visto, porque vira e mexe tinham lá os cursos, mas faz tempo que eu não tenho os cursos lá de guia amarela, né? Mas fez vários, né, para corretores. Fiz vários porque a guia amarela é uma coisa que parece muito clara, mas ela tem muitas informações meio não escondidas, mas que não dão um entendimento bom. Mas os cursos que eu dei para vários corretores é mais do alerta a não ver informação errada ou ficar vendo uma coisa que não é dali que você tira aquela informação, é de outro lugar. Então, foi mais para que os corretores aprendessem a ter uma visão de alertas, assim, tipo, a gente vê a guia amarela ela pisca os vermelhos, os verdes na guia amarela, a gente tentou alertar isso para eles. É legal assim, para o pessoal entender, porque assim, parece que a guia amarela é um troço que você imprime da prefeitura que é de um órgão só, mas na verdade não, ele tem a informação de cada setor. Dá uma pincelada pra gente, só para não deixar no vácuo lá os nossos amigos na internet. Eu pego a guia amarela lá, como é que eu tenho, por exemplo... Eu consigo ver se aquela araucária, se tem uma araucária no terreno. Consigo olhar na guia amarela e ver se aquela araucária está lá também? Não. Araucária não. Você tem informações do meio ambiente, você tem informações da SMOP, Secretaria Municipal de Obras, você tem informações do IPUC, às vezes, né, do CAPC, porque é uma UIP, né?
e você tem informações urbanísticas e tem informações, por exemplo, urbanísticas que são sistema viário, que a pessoa fica, mas ali, não sei por que ali dá para fazer comércio e na outra que é do lado não dá. É que uma é coletora setorial, a outra é normal. Sim. Então, assim, e é uma informação que está ali em cima, junto com o nome da rua, e a pessoa fala, não, mas a gente quer fazer comércio aqui, Não, o médico quer isso que acontece. Um consultório aqui, por que não dá? Tal. Eu tinha uma cliente para clínica médica, e ela me mandava assim, 1 milhão de... Ela passava na rua, tirava foto e me mandava. Passava na rua, tirava foto e me mandava. Eu dizia, não, esse aí é via conectora. 200 metros quadrados não vai passar. Você quer fazer 600 metros quadrados. Então, e eu ia matando os terrenos dessa forma. Na primeira parte, né? Na primeira parte, Você olha a primeira parte, já fala, a pessoa tem intenção de fazer comércio, tem intenção de... Escola, saúde, é muito complicado, assim. É muito complicado. Então, tipo, é mais assim, entender... Porque daí o corretor, ele fala, não, ele se apaixona pelo terreno, fala, vai lá e... Vai dar o sinal. Vai dar para fazer, não sei o quê. E não, mas coisa... R4, vai. Não quer dizer, né? Então, assim, tem essas informações básicas que você... Na verdade, o objetivo desses cursos era... Acho que você esteve em algus cursos, né? Sim, eu estive. Objetivo... E até queria ver o seguinte, quem tiver vontade de fazer, para eu ver lá dentro do Cresce, que eu participo do Cresce+, né? Pra gente fazer um lá gratuito. Então, Legal. né? De repente, corretores que querem fazer aí, já Uhum. fala, eu quero fazer um curso de Gamma, a gente já monta e no final do ano a gente faz. E é só para o corretor não perder tempo mesmo. Senão ele fica ali, tenta falar com o dono do terreno, consegue tudo, daí quando chega para um... lá na frente... Chega para o arquiteto, fala, não dá para fazer, sabe? Ou A pessoa desprende de um dinheiro ali, que idealiza um projeto e depois não pode ser feito. Tem muita coisa, assim, eu faço muita parceria, a Andressa é uma parceira minha aqui, a gente faz análise de terrenos e a gente olha, parte de bosque, de área verde, de araucária, de, sei lá... Nascente, vamos matar a nascente. E tal. E em muitos casos eu falo pro corretor, não perca tempo com esse terreno. Isso. Não, porque tem que falar com o irmão dele, não sei o que. Falei, nem fale com o irmão. Falha. Tipo, esse é um terreno complicado, é um terreno que... Então, assim... Não gasta energia boa com coisa ruim, né? O telefonema comigo de 2 minutos, eu faço o cara deixar de perder uma semana ali, correndo atrás de um terreno que não vale a pena. Tempo e dinheiro, né? É isso as duas coisas. Deixar de perder tempo e dinheiro. Qualquer profissão. Mas assim, né? o corretor tem que ter arquiteto. essa canal, né? 5 minutos de perder de ler o documento. o documento para não tem que fazer esse filtro inicial, assim. Sim. Porque eu já escutei gente fazendo avaliação e você virava a segunda folha, tá escrito lá, faixa não edificável de 30 metros. Então... mas dá para de 25. Ou pode alterar vai também, sobrar né? 5 do terreno, Ou né? tem as alterações, né? Não, quando tem rio... Não tem. Não tem nada. É até uma coisa que a gente tá discutindo, pleitear isso no meio ambiente, porque, assim, existe a legislação federal de preservação, mas, assim, as cidades têm autonomia para legislar. A regra ambiental no Brasil, ela é muito bacana, né? Então, assim, se a prefeitura é mais permissiva do que a lei federal, vale a lei federal. Se é o contrário, vale ao contrário. Então, assim, sempre em matéria ambiental, o pior é o que acaba sendo... porque, na verdade, eles trouxeram o Código Florestal para o urbano, né? Isso é o e grande aí que erro, é o grande erro. É terrível. Santa Catarina, Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, algumas cidades já fizeram essa legislação, porque acho que em 2020 foi publicado lá um... Eu não sabia. Eles já alteraram. Por isso que está saindo esses terrenos mais livres lá, né? Aí a gente falando de plano diretor, daí o pessoal traz aquelas fotos lindas daquele rio lá em Seul, lá que as pessoas estão ocupando do lado. Fazendo pier. Rádio Rock Rio Café lá na pontinha. Rio Sena em Paris, tipo, Londres lá, tipo, a roda gigante do lado do rio, Thames lá e tal. E aí você fala, mas por que não tem aqui? Porque o Código Florestal não deixa... Né? Acho que os ambientalistas vão querer me matar aqui, mas... O Gilmar que não nos escuta. Eu acho que é uma coisa que deveria ser pensada, porque, assim, o urbano é urbano, o rural é rural. O rural é rural. Então, assim, não que os arquitetos são né? Vocês vão trazer o nosso ex-prefeito aqui, que era o defensor das araucárias aqui, né? Conheço ele e tal. Mas, assim, é uma coisa que, tipo, desvaloriza muito terrenos, deixa de adensar áreas que podem ser adensadas. E não existe uma compensação financeira, né? E você acaba, na verdade,
transformando a araucária num problema. Num problema, né? Sendo que a gente podia ter uma legislação que incentivasse de replantio, de novas mudas e não sei o quê. Aí fica aquela araucária, a hora que ela morrer, não vão ter outras porque todo mundo ficou com medo daquilo, sabe? Então, ninguém mais quer pôr no seu quintal. Então a legislação, acho que ambiental urbana poderia ser revista no plano diretor agora. Eu acho que o ideal seria você tentar alguma forma de harmonizar, né, as novas tecnologias com o meio ambiente. Então, faz diferença meio metro para lá, meio metro para cá? Não vejo que faça diferença. E até é engraçado porque a prefeitura de Curitiba, ela não poda as árvores como ela deveria, e aí a árvore cai em cima do carro da pessoa, aí a pessoa vai lá e entra com o processo. A pessoa vai lá e entra com o processo por causa da árvore que caiu em cima do carro da pessoa. Aí o nosso advogado da prefeitura vai lá e faz o quê? Não há provas de que estava chovendo no dia de que... Teve um vento de tanto aí você imagina o cliente, a pessoa física, tá com o carro amassado em cima, daí fala assim, cara, deixa eu pegar uma árvore, aí a árvore caiu em algum lugar. Daí o cara pega a árvore que caiu, põe em cima do carro, faz uma foto dentro do processo. Assim, será que faz algum sentido isso? Provocar, cara, teve um processo que aconteceu isso. O cara falou que não tinha prova que estava chovendo. Desde quando que a árvore só cai quando está chovendo? As árvores em Curitiba, as do centro, lá no Água Verde, na nossa região, tem várias que estão podres, estão com os galhos caindo os pedaços. Lá vira e mexe, eles fazem o trabalho de poda, mas eu tenho ainda é ineficiente. Na minha casa eu tenho essa. Eu tenho N protocolos de corte, poda e... Tá lá aprovado, mas não tira. E é complicado porque não são árvores nativas, né? São árvores que foram plantadas aí nos anos 80, que vieram de fora, não são do nosso bioma e ainda tem esse problema. E aí ela incorpora, você não pode cortar, né? E estraga a calçada, é bem complicado. Telhado, né? Isso... acho que Curitiba é uma cidade muito arborizada, que ela valoriza muito. A gente também valoriza, a gente gosta disso. Sim. Mas assim, essa troca, eu acho que assim, isso já tá melhorando. A prefeitura vem vem melhorando, substituindo, melhorando, assim, sabe? Nossa crítica realmente é essa questão de rios, né? Essas áreas de preservação permanente. Eles pedem uma faixa de preservação permanente de 50 metros e tem a rua, Canal Belém lá, por exemplo, tem a rua lá, o asfalto passando, mas depois daquilo você tem que ter uma... Ou, por exemplo, também aquele caso de rios canalizados, né? A cidade, sabe, não ter dinheiro, ter preguiça, tem vários rios que estão canalizados em determinados lugares, e daí em outros lugares não, e aí fica aquele corguinho, né? Fica só uma faixinha ali de água, não, ali você tem que ele não pode fazer nada do lado. Aí você não consegue vender para uma incorporadora fazer um condomínio, vai lá a favela e cresce e ocupa lá. E ninguém vai desmontar as favelas. Eles vão lá, dão luz, água, né? E fazem um vereador, posto de saúde vai lá do lado. E liga. Complicado. Queiro, você está na prefeitura, lá no conselho, o que você tem visto lá de decisões, como que isso vai caminhar? Assim, o conselho, acho que é muito importante. Estou participando esse ano de volta do Conselho de Urbanismo. Legal. É um ano muito bacana, porque é um ano de discussão do plano diretor. Então, assim, a gente está muito atento lá dentro aqueles pedidos que são muito repetidos. Todo mundo pede aquilo, todo mundo pede isso. Então, a gente está nessa observação para que isso seja talvez incorporado claro que plano diretor não é legislação de uso do solo. O uso do solo vem depois. Sim. Mas, assim, essas necessidades que são de plano diretor, a gente, eu estou notando muito ali para que isso seja sugerido com embasamento de que já foi aprovado no processo pro particular, né? O novo estilo de ocupação urbana seja incorporado isso aí, para que isso, né? Então, assim, o Conselho é um grande observatório de casos, né? Tem gente que pede coisas muito absurdas ou fazem pedidos muito... Posso fazer aqui um prédio de 500 andar? Não posso. Mas porque tem o aeroporto, né? Mas o avião que desvie, né? Não. Mas nem passa mais avião aqui. Mas agora, essa semana, o Beijo Claudio bateu no trem. E daí estão querendo culpar o trem? Né? É complicado, porque o trem passa em vários lugares, mas o trem da não região para, cara. O trem não para, o trem vai vir. Uhum. Você tem que desviar. Eu advoguei para a seguradora há muitos anos e, assim, a gente não sabe quando de acidente acontece com o trem no país. E daí o cara pegou e bateu
Ele bateu no, né? O trem tava passando e deu no trem. E aí a seguradora queria cobrar, né, da LL na época, né? Eu falei assim, então, acho que não vai dar certo aqui, porque o trem não precisa parar para o cara passar com o carro ele tem preferência, dele, né? O cara consegue parar antes. Né? Mas é que as pessoas andam distraídas, né? Você viu ali o trem, pegou no meio do ônibus. No meio né? do ônibus. E o motorista, acho que foi... pelos vídeos que eu vi, foi mais desatenção do motorista mesmo, porque ele tentou, a hora que ele viu, tava em cima, de certo cara madrugueiro, né? Ali meio desligado e não prestou atenção, né? Mas essa região da cidade que passa sempre tem esses problemas. Queiro, qual que é a assinatura da Arquibusiness nos empreendimentos dela? O que ela se coloca lá de assinatura, assim? Então, a gente trabalha com aquela frase menos do mesmo, né? A gente... Quando até o cliente vem com algumas referências e, gostei desse, quero igual a esse, quero tipo esse, não sei o que, a gente luta muito para não ser, né? A gente, tipo esse. A gente tenta explicar para ele, vamos fazer menos do mesmo, dá para fazer coisas diferentes, né? Essa repetição, tem arquiteto aqui, conhecido meu, que vai falar, tá, você também fez. O uso excessivo de floreiras, né? Tal, né? Que veio... O biofílico, lá, né? O biofílico e tal. A gente tá numa onda interna nossa ali de evitar, usar floreiras quando é realmente necessário, quando é possível fazer manutenção. Não aquela coisa gratuita que coloca na volta inteira para ficar verde, bonito e tal, não sei o quê. Mas depois vai ter um trabalho ali, né? Exatamente. Assim, eu tenho dó dos síndicos desses prédios. Tem lá no edifício Cristina que estava caindo lá. O acesso, tem 50 anos, sei lá. Estava caindo por causa da construção do estádio, né? E, assim, lógico, não é para arquitetura externa, mas é mais para o design interiores e interno. Pelo amor de Deus, vamos acabar com o ripado, gente. Tá? Ripado não serve, é só para ferrar diarista, tá? Não faça isso. Pô, tem uma casa cheia de ripado, cara. Aí cada vez que você passa o dedo, tá sempre sujo. É impossível. Vamos fazer uma campanha lá, diga não ao ripado. É tudo com exagero. Mas o ripado pro interior ele já está demodé, já passou a época dele, né? Que bom, amém. Mas a gente tem um empreendimento que a gente está colocando ripado externo, mas por uma questão de que tem mas curva. É aquele alumínio, né? Mas é alumínio, né? Ele tem um empreendimento que tem minha casa curvas, também tá? Mas a gente sempre busca o menos do mesmo, assim. Então, não evitar os materiais que estão sendo usados pelos outros lançamentos, linhas. Eu sou tipo, a gente está desenvolvendo um projeto lá que estava falando de curva e tal. Mas vamos fazer curva também aqui, a laje, curva, né? Mas tá todo mundo usando. Mas a gente tá minha mãe me ensinou isso. Que eu não sou todo mundo, né? Mas tem e aí é isso que a gente busca, assim, propor materiais diferentes, cores diferentes, acabamentos diferentes, linhas arquitetônicas diferentes, para falar, bom, temos um empreendimento diferente. E de fato, aquele incorporador, também, né? Ele tem a... Pô, ficou pronto, aí ele vai falar assim, cara, olha, esse aqui é único, né? Não vai ser a cidade tudo igual, né? O arquiteto tem que ter essa visão sempre de vanguarda, né? Que acho que a inspiração é sempre futuro, assim, né? Ver como que esse prédio vai ser visto daqui a 20 anos. Né? Sim, a gente, obviamente, a gente acaba usando materiais que estão na moda ou estão com bastante, digamos, foram lançados. Tendências precisam ser utilizadas. Tem prédios que a gente vê que são mais antigos e fala, nossa, é um prédio da época do revestimento amadeirado. Sim. Não que a gente tem prédios nossos, mas assim... Mas eu acho bonito o revestimento amadeirado. Não, o pior é a pastilha. A pastilha já passou faz tempo, já foi faz tempo, né? A minha mãe mora nos predinhos redondos lá, que é de pastilha, mas eu vou falar uma coisa, viu? É melhor que muito grafiato vagabundo que fica descolando aí das incorporadoras meio barateza, né? Então, aí depois a gente, advogado, tem que processar os caras para os caras repintar o negócio e colocar Mas a arquitetura, o arquiteto tem que pensar muito o projeto também na manutenção, no longo prazo, sabe? Porque a gente... tem casos que o cara, não, quero aquela laje branca, porque eu vi no outro empreendimento branco, a gente tenta outras cores e tal. 6 meses depois está tudo com aquele... Porque a cidade tem poluição, ônibus, tem fuligem, tem tudo. Então, assim, você tem que pensar... Aí você acaba dando esses problemas que às vezes o síndico quer processar a incorporadora, mas ele não fez a manutenção mínima, tal, mas essa manutenção é trabalhosa. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos de fachada também, porque pós, ela né? de pós. Você usou a expressão que
a gente, lógico, acaba fazendo com os materiais que tem no momento, né? Vocês viram um dia lá que a mulher falou assim, não, porque meu filho está estudando para curso que nem existe ainda. Ah, mas o que você está estudando? Não está estudando nada, porque não existe ainda. Não existe. Mas ele vai fazer o quê? Não sei, não existe ainda. Não existe. Mas uma coisa que a gente é contra é aqueles revestimentos 3D, tá? A gente nunca usou aquilo, a gente sabia que aquilo ia passar e passou. E já passou rápido, né? Rapidinho, usou, sabe? Eu tenho um conhecido que colocou na casa dele, quando ele foi colocar assim, eu falei, cara, vai dar problema isso. E tá lá, assim, é bem feio, né? E, Queiro, você tem visto aí questão de retrofit de prédios? Tem feito alguma coisa nesse sentido ou não? A gente fez retrofits mais comerciais, então mais para varejo, né? A gente fez o supermercado Gasparinho lá, que todo mundo gosta, lá ficou no Boa Vista lá. Mas retrofits de prédio a gente não tem atuado muito, porque eu acho que o edifício residencial, ele tem, esses mais antigos, ele tem uma questão muito problemática da autoria antiga, o arquiteto às vezes nem está vivo mais, mas a construtora também não assina nenhuma possibilidade de mudança, então assim, é uma coisa que o síndico, acho que ele nem quer peitar isso, nem quando você pergunta. Então isso é um grande problema, talvez é uma coisa que teria que ser mais... Muitos donos, várias cabeças ali dentro, um pode, outro não pode. Mas tem essa questão da assinatura, até eu já vi prédio com dificuldade para mudar a cor, assim, não conseguia mudar a cor do prédio, porque foi feito por arquiteto X e não podia mudar a cor, né? Esse é o problema. Eu não tive... tive alguns casos que a pessoa queria mudar, por exemplo, casas, tal, não sei o que, eu sempre falei, me mostra que, tá, pode mudar... Já, tipo, também a gente não tem que ser tão vaidoso, ter um ego tão assim que não vai, a gente não tem que ter até um slogan que eu usava na época, assim, nós somos arquitetos sem ego, assim, a gente não bate pé firme em tantas coisas, a gente está preocupado com o trabalho em conjunto. Sim. Então, assim, se o incorporador traz aquela preocupação, olha, você propôs isso, mas isso vai ficar muito caro, isso vai um pouco contra o que a gente pensa, tal, a gente... Não é assim, então você não quer contratar outro e o cara vai ter que começar um projeto do zero e tal. A gente tenta entender isso aí, sabe? Eu já escutei de cliente, por que você fez assim? Essa... Não, minha arquiteta que quis assim. E nem funciona aquilo pra pessoa, né? Você é um fantoche do que a arquiteta Não, mas nem sei, minha arquiteta. Mas o arquiteto que pagou a obra, como é que porque às vezes tem arquitetos que fazem umas coisas que querem fazer que não combina nada com quem tá morando. Também, sim. Né? Você fala, meu Deus, mas E... Os últimos prédios que você projetou lá, que está com obra em andamento, o que você percebe, assim, que de fato mudou? A gente estava falando do tamanho, né, das unidades. Então, há 20 anos atrás, todo mundo queria se fosse uma 180. casa... Se fosse uma casa, que tivesse uma churrasqueira separada para 50 pessoas. Né? Hoje não tem 50 parentes vivos. Né? Então, as famílias elas diminuíram muito. Né? O que você pode, sei lá, dar de dica, assim, pro pessoal novo, assim, isso daqui é uma tendência que veio para ficar, por exemplo? Sim, eu acho que os projetos hoje são feitos por exemplo, 90% dos projetos hoje são executados em drywall, as paredes internas, né? Então, acho que os projetos são feitos de possibilidades. Então, você não tem que apresentar uma planta pro teu cliente, incorporador, e falar para ele, vai ser isso e eu não vou mudar, ou se mudar, vai mudar só porque tem que mudar aqui por causa da hidráulica e tal. Então, assim, os projetos têm que ser muito mais inteligentes hoje na questão a gente, em alguns casos, a gente joga a prumada hidráulica para as pontas, para que a planta fique mais livre. Mais personalizável. Então, acho que mais personalizável, porque assim, não é aquela coisa da alvenaria que você não pode mudar porque era estrutural ou porque vai fazer muito pó, muita sujeira. Então, o drywall é uma evolução antiga, nos Estados Unidos antiga, mas no Brasil agora que está sendo mais aceita. Recente, né? Que a gente não pode mudar o ambiente. Então, a questão a gente faz apartamentos sempre pensando plantas para que sejam livre e ampliado. Então, o cara que tem casal que é um escritório e um quarto só, faça um nível ampliado. Né? A persona que a gente fala, às vezes é o apartamento do casal jovem que quer fazer as festas, mas também do casal sênior que quer trazer os filhos e netos para aquele living ampliado, que já que ele saiu da casa de 400 metros quadrados, foi para um apartamento de 100 e pouco. Eu não lembro se era da Botanical que a parede sumia, que ele tinha uma parede, assim, você podia fazer com uma sala pequena em 3 quartos. O varanda da Tali, assim. E aí você podia pegar e, sei lá, não usar o quarto de dia,
Aí você empurrava a parede, assim, daí à noite Acho você que é o varanda. afastava, assim. Cara, eu fiquei abismado. Falei, cara, olha que troço interessante. E nós temos estúdios aí? O que você acha qual que é a tua concepção para estúdio? Eu ainda acho que em certas regiões ele é potencial. Eu sempre falo para quem tem um pouco de receio, procura, digita nas plataformas de Airbnb. short stay, Airbnb, e procura para 2, 3 finais de semana para frente um estúdio nessa região. Tá sempre ocupado. Dizem que tem lá 2.000 estúdios em construção, não sei o que, onde vai acabar, não sei o que, e já foi entregue, não sei o que. Aí você procura lá, tem 5 opções, 7 opções. E daí, aí depois dessas 7 tem datas próximas, mais para frente, mais adiante, mais o que. Então, assim, eu ainda acho que tem esse potencial. Tem regiões que são regiões de short stay, de estúdios. A gente está projetando no centro ali, acho que deve dar projetos de 2, 3 empreendimentos nossos estão dando 1.000 estúdios, assim. 1.000 estúdios, E muita gente pergunta para nós, assim, pô, ainda tá lançando muito estúdio, ainda cabe estúdio? Eu disse, cabe, né? Porque a gente tem, além do custo elevado, né, de metro quadrado, ainda tem uma demanda reprimida para isso, né? Acho que é uma tendência... A prefeitura quer densar o centro está precisando ainda, e ele tá muito, muito aquém ainda da quantidade de população. Ele perdeu população, né? Então, eles querem repovoar o centro. Eu já morei no centro, acho que tem tudo perto, assim, tal. A gente saiu do centro por uma questão de apartamento maior. Então, assim, quem quer morar no centro vai ter que aceitar apartamentos menores, mas tem tudo, né? Não precisa de... Sim. E tem que ter esse morador no centro. Porque a pessoa que só vem para o centro para trabalhar, ela não... Terminou o horário comercial, fica aquelas ruas vazias, com crime, com droga. Então, realmente tem que ter essa população moradora no centro também, né? O morador vigilante, né? Um morador vigilante. Eu não vejo a gente aqui ainda, em Curitiba, especialmente, muito adaptado a uma realidade global. Por exemplo, quando se fala de contrato de locação nos Estados Unidos, é um contrato de 7 meses. Porque lá o cara não tem uma estabilidade no emprego, que ele vai entrar na empresa e ficar 30 anos lá, porque, sei lá, a pessoa tá com 18 anos, 20 anos, casou, vou comprar uma casa perto do trabalho e ele fica naquele trabalho o resto da vida. Essa realidade mudou, né? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas vão buscar uma forma mais de alugar, né, as coisas do que necessariamente comprar, ou sei lá, vão comprar a casa via leilão, que seja para ter a rentabilidade lá numa outra cidade, ela nem vai morar nunca no imóvel que é o próprio dela, e ela pega aquela renda passiva e usa para ter o imóvel dela, e ela vai morar 6 meses no centro, daí ela arruma um emprego, ou vai fazer alguma coisa mais numa região afastada, vai trabalhar lá perto, né? Eu tenho vários clientes que têm um ticket altíssimo, falam assim, cara, eu fui embora de Curitiba, o cara mora em Piraquara, outro mora em Campina Grande do Sul. Eu falei assim, não, eu vou para Curitiba uma vez por mês para ter reunião na empresa e o resto eu estou em home office, não quero nem saber. Busca mais qualidade de vida. Né? E aí o contrário também, aquele cara que, por exemplo, eu não vou ter família, não vou ter família, não quero ter filho, né, por exemplo. Cara, se fosse solteiro, se eu não tivesse família, eu iria morar num desses 17 metros ali, porque, com um robozinho manco, né, não precisa nem ser um robô muito bom. Limpa a casa. Você limpa a casa ali e você não perde tempo com a casa. Né? Sabe que nessa história, uma cliente amiga minha, né, também com mais de 60 anos, ela falou assim, quer saber? Acho que eu vou vender meu imóvel, vou alocar, cada mês eu fico numa cidade, vou pro Nordeste, vou conhecer. Falei, nossa, super legal. Daí, de repente, a casa que ela compra aqui, um apartamento pequeno, um estúdio, né? Ela aluga e vai ficar cada mês conhecer tem um casal de aposentadoria, já que nós vamos viver, né? Tem um casal de amigos meus que é o Wagner, que é o historiador, né, e a Jéssica, e eles têm alguns imóveis e eles moram de aluguel. E todo ano ele falou assim, cara, é meio doido isso, porque todo ano a gente muda. Eles fazem um contrato de um ano só, eles mudam por quê? Não, eu quero conhecer novos prédios, novos vizinhos, novos lugares, eu quero viver novas experiências. E tem espírito cigano, então. É muito... Mas é interessante isso, né? Cada um tem que viver, né? Não, mas assim, ainda tem, eu acho que assim, o centro, além dos estúdios, ele tem a oportunidade de apartamentos compactos de 2, de 3 quartos, né? Para famílias um pouquinho maiores, né?
Então, assim, eu acho que ainda tem... O IPUC não está errado em querer adensar o centro, a prefeitura não está errada em adensar o centro, só que ela precisa ajudar a incentivar. A incentivar. Sabe? Então, assim, isso vai ser isso tem que ser trabalhado no plano diretor agora e tem que ser ajustado para que isso seja... para que o centro volte a ter mais população do que ele já teve. Verdade. Aquela população... É porque hoje o centro a gente vê uma população envelhecida, na verdade. Né? Então, e precisa ter essa classe média, tem que voltar, essa família voltar para o centro. Né? O retrofit é uma coisa boa para o centro também, mas também as regras de retrofit, eu não sei, tem que ser modernizada, tem que ser simplificada, alvará simplificado, sei lá o quê, porque tem muito prédio também, não tem muito terreno. Sim. Tem muito prédio para ou ser demolido ou para ser retrofitado. Precisa fazer uma manutenção também estrutural, às vezes. Né? Então, assim, o centro tem diversas possibilidades ainda. Assim. Mas, assim, estúdios em algumas regiões estratégicas ainda são potenciais, tem próximas a hospitais, próxima a faculdade. Eu acho que na PUC está um pouco exagero tem bastante. Mas lançaram ali, vendeu em um dia. O prédio inteiro vendeu. O lançamento vendeu no dia. Mas tem que o pessoal busca para investimento. Né, para alocação. Eu acho que ainda é um bom investimento, sempre vai ser, porque... Eu acho que mercado imobiliário, assim, nunca a gente vai falar com o pessoal, então, nossa, perdi dinheiro comprando imóvel, cara. Às vezes você compra e hoje vende amanhã, mas assim, se você tiver um hiato de 10 anos ali, teve um podcast que falaram, né? Você viu aquele cara que quebrou... Faliu comprando imóveis, você vai dizer, nunca existiu. E quem é rico? Tem imóveis. Sempre tem. Andressa Santos, você gostou do nosso podcast? Eu amei, olha. Obrigada. A Andressa vai nos abandonar por algumas semanas, né? Vai viajar, vai pra China ou não? Quando você vai? Pra China não, vou pro Rio de Janeiro. Eu gostava desse frio aqui. Fugir um pouquinho. Vou fugir desse frio. Né? Que maravilha. Então, quinta-feira já estou indo, mas final do mês já estou de volta. Hein? Maravilha. Queria agradecer, né? Queria fazer o convite também, depois a gente conversa ali para... Então, quem estiver participando da live, deixa aí o contato que quer participar, né? Fazer um curso de guia amarela para aproximar também os corretores do arquiteto. Acho que a gente tem que ter grandes parcerias também com bons profissionais. Sim. Que na hora de uma negociação, uma situação assim, fala, poxa, é essa pessoa que eu tenho que ligar. E procurasse, né? Bom arquiteto, bom engenheiro, bom advogado, né? E as pessoas valorizam os bons corretores também. Sim. E queria ter convidado, né? Depois a gente acerta certinho. Quem quiser aí já abrindo essa brecha, já fala, eu tenho interesse para a gente criar uma lista aí e ser convidados, né? Maravilha. Se eu quiser te achar, vou onde? Andressa Santos, Bens Imóveis, né? Eu sou proprietária da Bens Imóveis e é isso aí. Ou confraria, né? Queria parabenizar a Andressa também, que é a minha Andressa Magalhães. Estamos com o livrinho novo. Então, maravilha. Os nossos livros publicados aí. Andressa fala do livro também, quero que você fale do livro. Pois é, chegou ontem, tá fresquinho. Cheiro de tinta. Tá cheirando tinta, tá cheirando gráfica ainda, né? Fortalecendo laços e construindo sucesso no mercado imobiliário. Então, nós ficamos como coautoras do livro e fizemos o prefácio. Eu tô falando sobre ética. Sobre as negociações éticas, né? Que a gente tem que... Cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro. Não, mas acho que tá, assim... Hoje em dia, a gente fala... até ontem saiu no grupo lá uma pessoa tentando fazer visita direta, tirando a corretora do negócio, né? Eu disse, cara, hoje isso pulveriza muito rápido. Sim. Né? Porque todo mundo fica sabendo e começa a cortar. Eu sou uma que salvo eu salvo o contato da pessoa e digo assim, ó, rouba angariação. Isso, eu também salvo assim. Coloco no last name lá, eu coloco a informação, né? Então, a gente tem que cuidar com a nossa... Com o nosso nome, com a nossa imagem, e isso hoje é mais importante do que nunca, porque o teu cliente ele vai ter vai olhar isso também, né? Não só o que você está ali falando na hora, mas o que você está mostrando nas tuas mídias, né? Nossa, aí a Confraria das Mulheres Corretoras, né? Estamos com vários projetos. 20 de setembro vai ter a primeira Conferência Estadual das Corretoras de Imóveis do Paraná. Vai ser sábado, 20 de setembro, na um sede dia do inteiro. Queremos que as corretoras do interior venham, o litoral, venham conhecer a nossa sede aqui, o anfiteatro, participe conosco. E vai ser um dia inteiro de coisa. Então, legal. Nós vamos estar aqui. Já tem o pessoal que está confirmado? Estamos fechando já todos os palestrantes, mas vai ser
Acho que vão ser 7 palestras. Legal. Então, vamos ficar o dia inteiro lá no Cresce. Então, De trazer manhã até mais noite. conteúdo para vocês. E essa é a ideia de fortalecer sempre, né? Porque os corretores, eles são parceiros de trabalho, são colegas. E a gente vê que essas pessoas que não têm éticas que acabam saindo do mercado, que não fica muito. O famoso não se cria, né? Então, de fortalecer. Então, se você está aqui, está escutando, né? Já anota nas agendas dia 20 de setembro, já reserva E o pessoal isso. fala, mas eu não aguento mais ir em palestra, porque a gente vai, é sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Você vai numa palestra rápida de guia amarela, ok. Mas alguma coisa você sempre traz para casa, né? Se de uma palestra de 40 minutos, você assimilar 1 minuto e aquilo te melhorar na tua profissão, melhorar nos teus negócios, já tá mais que pago, né? Porque daí tu tem um cliente lá de potencial que tem um baita de um terreno. Sim. Aí você vai perder, porque perdeu um curso de guia amarela. Poxa, aí não, o né? O Keiro adora quando a gente manda pra ele um terreninho com testadinha de 12 e pergunta, o que dá pra fazer aqui? Dá pra fazer uma estacionamento, uma piscina. Mas dá pra fazer bastante coisa. A gente consegue ter essa visão do que dá e o que não dá, mas assim, Aquele terreno testadinha de 10, assim, você adora. 10 é mais difícil, né? Não tem como juntar o do lado. Já falou com o vizinho? Pelo amor de Deus, já me venha conversado com o vizinho. Esse é o problema. Se eu quiser te achar, então, Andressa Magalhães, onde que eu vou? Confraria Mulheres Corretoras ou Andressa Magalhães _corretora. Maravilha. E agora temos Terrenos Inteligentes também, né? Maravilha. Viu? Gostou do nosso podcast ou não? Muito legal, muito legal. Que bacana. Bate-papo aqui bem. Espero que a gente possa contar com você em outras oportunidades. Pode só convidar. Também vamos participar dos outros podcasts também, que é bacana, acabam sendo um pouco diferentes, né? E deixa uma mensagem para os nossos ouvintes e suas redes, seus contatos. Bom, eu acho que é muito bacana a gente poder falar de mercado imobiliário, incorporação, venda de imóveis, né? Essa questão dos corretores, né? Eu acho que tratar de tudo isso junto, assim, de uma forma condensada é bem bacana. Acho que espero que todo mundo que tenha assistido goste também. E assim, para nós, arquitetos e nós da Arquibusiness lá, temos essa função de ser um escritório diferente, porque entendemos do mercado imobiliário, mas como corretores mesmo, como arquitetos com experiência em várias outras empresas, com experiência em garagens, e também com essa questão de trazer o menos do mesmo, vamos fazer diferente, vamos tentar... Então, se algum incorporador vê essa função, essa necessidade, a gente está ali para prestar esse serviço, assim, sem muita preocupação com ego, sem muita preocupação, mais um trabalho em conjunto e um empreendimento de sucesso. Sempre buscando sucesso. Né? E se eu quiser te achar na internet, como é que eu faço? Keiro _Yamawaki. Keiro e Yamawaki, bem fácil. Com Y, W, K. A gente vai colocar aqui, mas digitou Keiro, acho que já aparece. Já acha ali. E assim, a gente está aberto aí sempre a esse tipo de conversa aqui, que é muito agregador de informações, de novidades. Então, agradeço o convite, né? Eu acabei entrando no podcast, nem dei bom dia, já está quase boa tarde. Adorei o convite, adorei a conversa aqui. Então, parabéns aí, sucesso pro podcast. Ótimo. Maravilha. Eu sou o Douglas Vilar. Vocês viram no começo do podcast, tem uma camiseta que é o nosso patrocinador, que é a Car Invector. Se você gosta de carro, você pode mandar um e-mail para eles lá, eles fazem a plotagem do seu carro e a serigrafia, né, do seu desenho do carro, e você pode comprar com o cupom PODCONFRAS 20% de desconto. PODCONFRAS 20, tem 20% de desconto. Eu sou o Douglas Vilar, está em todas as redes. E o PodConference ainda não entrou, tá? Mas o Podstart está lá no Spotify também. Agora. Que Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. até mais. Obrigada. Tchau.